E sabe o que é interessante? Que o militar, cara, que ele não pode falar, vir a público dar esse depoimento, a gente tá tomando uns trâmites aí. Ele disse que na hora que ele entrou, ele tava na hora, né? Ele entrou na sala, ele falou que ele também não estava entendendo, porque os militares que estavam trabalhando não sabiam também. Eles estavam ali, só que quem sabia realmente o que estava acontecendo, o que era aquilo, era só o capitão, o general, né? Sim. E ele fala que na hora que ele entra, ele vê o comandante dele lá dentro da sala do hospital, o outro, e aí ele vê um monte de médico em volta de uma maca, não é nem uma maca, era uma caixa. E aí eles estavam tudo com máscaras, né? E anotando, e ele disse que tinha nessa hora que era o superior dele, com uma câmera JVC daquela época, filmando, né? Que tá nos Estados Unidos. E um outro aqui não estava filmando, estava outra câmera aqui, provavelmente já tinha filmado. E aí ele disse que viu, quando olhou assim, e viu do joelho até o pé. Ele falou que o pé, ele descreve justamente que o joelho até o pé era enrugado, com as veias saltadas, com uma espécie de óleo, de uma vaselina, e o pé era bifurcado. Né? E na época ele falou assim, isso é um bicho queimado, é um animal queimado, mas ele não entendia. E só é importante eu falar, lembrando das meninas, na época, que ficaram muito pressionando elas, teve um grande pesquisador conhecido mundialmente, ele já faleceu, ele era um psiquiatra de Harvard, o Joe Mack. Ele veio para o Brasil em 96 para conversar com as meninas, ele conversou com elas, inclusive eu consegui essa entrevista, né, inédita com ele, com as meninas, fazendo até uma terapia ali com elas. E ele disse assim, se essas meninas estiverem mentindo no relato delas, eu rasgo meu diploma. Caralho. Né? Então ele testou... Hoje ele é Uber. Só uma piadinha pra descontrair. Tá, mas assim, é muito curioso isso, porque assim, se ele vai pro médico, como é que você sabe como tratar... Como é que você sabe como tratar um alienígena? Botar o oxigênio, não, vou dar dipirona. O que você faz? Estudando do que tratando, né? Exatamente. Eles estavam mais tentando estudar a morfologia. Não botaram na veia ele tomou um soro. Ó. Já imagina a cena. Ele chegando na recepção, ó, pega aqui, tem uma fitinha, segue a linha vermelha, lá esperandinho. Alienígena, ele anda, não tem como, né? E você sabe quem que teria feito a autópsia dele, o chefe? Né? Porque assim, foram vários especialistas. Não. Quem? O Badam Palhares, sabe? Mentira, o médico. Sério? Verdade. Ele foi trazido para Campinas, né? Essas criaturas. E aí da Escola Preparatória de Cadetes, que é a escola do Exército lá de Campinas, levaram daí comboio para Campinas e foram pro HC, pro Hospital das Clínicas, no subterrâneo lá. Umas salas que tem embaixo. E aí, mas eu entrevistei inclusive o Dr. Conradinho Metzi, que é um alemão cientista. Ele negou, obviamente, mas ele fala que não descarta totalmente a possibilidade do ET e tal. Eu tenho certeza que tem. Mas ele falou que na época não houve nada, mas o Badam Palhares, segundo informantes de lá, ele estava sobre a chefia dessas criaturas e diz que foram escolhidos eram 12 médicos ao todo de várias especialidades para tentar entender aquela morfologia daquela criatura. Esse daí morreu no hospital, o outro sumiu. O outro também foi, na verdade, todos eles capturados, também Levado. foi capturado. Boa pergunta. O das 15h30, porque a gente esquece, muita coisa da cronologia. Elas viram às 3h30. Nesse mesmo dia, às 5h30, 6 horas, teve um policial P2, o Marco Elixerezi, junto com outro rapaz que era o cabo Eric Lopes. Eles estavam na ronda, fazendo a paisana, né? Inclusive estava com o carro a paisana, quando ele viu uma criatura à noite já, naquele dia mesmo, passar um pouco na frente e foi se abrigar numa construção, né? Que estava levantando uma casa. E aí diz que ele saiu do carro, capturou essa criatura que já não demonstrava muito já abalada também, acho que também fisicamente, ele capturou, teria colocado no carro e dali eles receberam a ordem de ter levado para lá. De Astra, velho. E sabe qual que eu entendi? Assim, infelizmente, esse policial, ele tinha passado, ele era soldado, mas ele estava fazendo prova para já servir em Belo Horizonte, né? Saiu de Varginha, já tinha passado, ele estava muito bem fisicamente. E infelizmente 27 dias depois ele veio a falecer. E ele teve alguma coisa assim, que eles falam, né, na autópsia,
a irmã dele comenta que demorou mais de um ano que ela ficou tentando receber o laudo de autópsia, eles sempre enrolavam ela e quando entregaram a ela, faltando uma página, né? E então ela fala que ela Isso é tem fato, certeza. Isso é fato. Inclusive na revista que eu te trouxe, tem uma entrevista inteira que fiz com ela, onde ela faz revelações incríveis. Mas o que ela assim. fala que faltou? Ela fala que depois de um tempo, como o Marco Lixeres, né, o irmão dela, era muito conhecido na cidade e muitos gostavam, militares que trabalhavam com ele, chegaram para ela e falaram, olha, realmente o caso é verdade, aconteceu, mas infelizmente existe um acobertamento que não se pode falar nisso. Então eu prefiro, a gente aconselha você, por mais que o Marco, ele cumpriu a missão dele, para você, né, ficar mais tranquila. Porque até hoje ela busca... Mas será que mataram ele ou será que foi os alienígenas que falou, fez alguma coisa? Isso eu acho que eu não expliquei direito para você. Na verdade foi o seguinte, ele teve uma contaminação que teve no sistema imunológico dele, onde ficaram bem sensíveis todos os medicamentos que foram introduzidos nele, intravenoso, que eu entrevistei o médico dele, o seu Cesário. O seu Cesário falou que foi um caso totalmente atípico em todos os 35 anos dele de profissão, que ele falou que ele ministrou, o Marco ele entrou aparentemente com um quadro de pneumonia, aí ele ministrou os melhores medicamentos intravenal, aí ele percebeu que depois de 48 horas ele piorou, porque os antibióticos não estavam fazendo efeito, né? Estava imune e daí se juntaram entre vários médicos para tentar entender e ele veio a falecer. Então eles não souberam assim, sabe, direto. Merda, velho. E saiu como que ele teria, na verdade na mídia, em tudo, saiu que ele faleceu de uma infecção de septicemia, que na verdade ele foi retirar um pelo encravado que tinha na axila esquerda, e aí no momento que eles retiraram né, fizeram o abscesso, não teriam esterilizado os instrumentos ali adequadamente. Sim. E teria ocasionado uma infecção, mas isso muito estranho por parte do próprio... O pelo do sovaco. Isso eu realmente nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. Eu já vi Alien e não vi isso.